No dia 20 de novembro, o Brasil celebra o Dia da Consciência Negra. A data foi escolhida em virtude de Zumbi dos Palmares, herói da luta contra a escravidão, que teria morrido em 20 de novembro de 1695. Por isso, a partir de agora, o Conexões vai se dedicar a discutir a questão dos negros no Brasil. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor Pedro Barbosa, que é antropólogo e faz parte da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. Olá, professor, obrigada pela sua presença. Olá, Camila, nós que agradecemos pela oportunidade de estar aqui para falar dessa data e desse momento tão importante, para uma reflexão geral da sociedade brasileira. Queria começar falando então da data, professor. Qual a importância da data do 20 de novembro? Também as questões relacionadas a ser feriado nacional ou não, que em vários estados instituíram o feriado, mas, por exemplo, Goiás ou Goiânia não. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão também. Sem dúvida nenhuma. Então, primeiramente, vamos em relação à data. Por que 20 de novembro? Olha, no 20 de novembro de 1695, foi um ano, e uma data, que morreu Zumbi de Palmares, grande líder, de uma organização social tão importante que foi o Quilombo de Palmares, localizado na região nordeste do Brasil, mais especificamente na Serra da Barriga, no estado de Alagoas, mas que teve toda aquela influência naquela região nordestina que mobilizou escravos, e mesmo não escravos, que não eram do regime, mas não concordavam com o regime escravista, escravocrata, se organizaram para fundar uma sociedade alternativa que não fosse uma sociedade escravista, tão desumana, que foi o período escravista no Brasil, tanto com os nativos indígenas como com a população negra que foram, africanos que foram escravizados no Brasil. E Zumbi, infelizmente, morre no ano de 1695, no 20 de novembro. A partir daí, mais recentemente, na historiografia do movimento negro brasileiro, essa data passa a ser um marco importante justamente para desmistificar aquilo que a historiografia oficial sempre procurou ocultar. Bom, professor, em relação à situação da população negra no Brasil, qual que é a avaliação que o senhor faz da situação, tanto econômica quanto social? Olha, Camila, é o seguinte, hoje no Brasil, se nós pegarmos, por exemplo, a minha geração, revelando aqui, que eu estou na casa já dos 60 anos, na minha adolescência foi um momento muito sofrido, na fase de criança idem, que a gente não tinha tanta visibilidade como temos agora. Não é que essa visibilidade hoje ainda é o suficiente, é muito distante daquilo que a nossa realidade social, enquanto expressão, enquanto um segmento étnico-racial no Brasil hoje somos. Para vocês terem uma ideia, hoje nós somos 55% da população. Inclusive, esse dado é um dado recente do mês de novembro, levantado por uma série de institutos de pesquisa que superou aquela estatística do IBGE, que apontava em torno de 51 pontos por cento. Hoje não, hoje somos 55%. Então, a nossa situação hoje ainda é muito, muito distante daquilo que a nossa população precisa e necessita para ser incluído na sociedade enquanto no direito de cidadania. Para se ter uma ideia, por exemplo, do ponto de vista do segmento negro que alcançou a condição de ensino superior, que se qualificou enquanto ensino superior. Hoje nós temos uma defasagem salarial ainda muito distante dos não negros, ou seja, a população branca, que é minoritária em relação à população negra, tem um índice salarial infinitamente maior do que o nosso. É uma média, por exemplo, no ensino superior, a população branca tem em torno de 9 a 10 mil reais por mês, enquanto a população negra alcança o teto máximo de 7 mil. Então há ainda uma discrepância muito grande em relação à questão econômica. Professor, por que isso acontece? Para a gente entender de forma mais analítica. Por que a população branca recebe mais no mercado de trabalho, às vezes exercendo a mesma função, tendo a mesma formação? É aí que entra a grande cartada do que é o racismo brasileiro. É um racismo extremamente eficiente, que foi desenvolvido historicamente através de uma ideologia que ganhou muita força durante o final do século XIX e adentrou no século XX. Ou seja, uma ideologia qualificando os brancos como superior aos negros, aí formata e oficializa, institucionaliza também o racismo à brasileira, e a educação
foi o ponto-chave para excluir a população negra para qualquer possibilidade de mobilidade social, naquele momento que tinha, né, demarcado historicamente no Brasil essa correlação, que eu coloco uma correlação de poder, tanto do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, político e econômico. Veja bem, pegando a história do Brasil, o que acontece em 1850? Acontecem dois eventos extremamente importantes. O primeiro evento que acontece é a proibição do tráfico, né, de escravos vindo, né, para as colônias. Evidentemente, o Brasil está nessa ordem, porque foi a nação que mais, né, absorveu mão de obra escrava de africanos escravizados em território brasileiro. Há uma estimativa que vieram para o Brasil em torno de 5 milhões de africanos que foram escravizados aqui. Então, em 1850, acontece, né, um tratado internacional que no Brasil é refletido na Lei Eusébio de Queiroz, proibindo, né, o tráfico de africanos para ser escravizados no Brasil. Mesmo assim, o tráfico continuou ocorrendo, né, de forma extremamente assim, subversiva em relação às leis, e para acontecer a abolição, só em 1888. Então foram quase 4 décadas ainda, né, de sistema, né, escravista abolindo, né, e subvertendo as leis. É um fator muito importante. O outro mais importante, ainda se tratando de Brasil, é a Lei de Terras. Em 1850, ocorre, né, a formalização institucional da divisão de terra no Brasil, e essas terras não chegaram para nenhum indígena e para nenhum negro. Então essa população passou a ser extremamente excluída e extremamente marginalizada. E mais absurdamente ainda, inclusive, da educação, porque até, né, final do regime escravista, negros não podiam frequentar escolas. E nós sabemos que a educação é um passo para a mobilidade social. Vou ter que interrompê-lo para a gente ir para o nosso intervalo. Mas a gente continua falando a respeito do Dia da Consciência Negra e também da questão negra no Brasil. Continue acompanhando Conexões pelo TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto ou 21 da NET Goiânia. Você também pode assistir a gente pelo Facebook ou pelo YouTube. Conexões está de volta e hoje nós falamos sobre a questão negra no Brasil, já que o Dia da Consciência Negra é comemorado dia 20 de novembro. Contamos com a presença do antropólogo e também professor da UFG, Pedro Barbosa. Professor, no final do bloco o senhor estava explicando um pouquinho a questão de como o processo de escravidão no Brasil ele foi determinante para a desigualdade econômica e social que o Brasil ainda vive em relação a brancos e negros. O senhor falou da Lei de Terras também. Queria que o senhor falasse um pouco mais agora a respeito de, depois da abolição, não foi feito qualquer tipo de política para a inclusão dessa população ou para que essa população alcançasse o mesmo patamar econômico, educacional da população liberta daquele momento? Perfeito. No final do século XIX, ocorre também outro grande evento que nós podemos considerar extremamente decisivo para esse processo de desigualdade entre brancos e não brancos no Brasil. O que ocorre? Ocorre, por exemplo, a institucionalização pelo Estado brasileiro do processo de imigração, política imigratória de imigração para o Brasil. Então, eu havia dito que vieram para o Brasil em torno de 5 milhões de africanos. Para a questão da política imigracionista, implantada pelo Estado brasileiro no final do século XIX, vieram mais de 2 milhões de brancos europeus, né, originários do continente europeu. Para qual fim, para qual objetivo? Existia, né, dentro dessa ideologia, já colocada por mim anteriormente, o desejo, né, e a perspectiva de promover o embranquecimento da população brasileira. Então, muitos homens, né, inclusive de academia, considerados homens de ciência, no Brasil, apoiaram, né, veementemente essas políticas. Dentre eles, podemos destacar, por exemplo, né, Lina Rodrigues, né, que é nordestino, que teve, né, uma formação na medicina, mas também tinha, né, uma interlocução com o conhecimento, né, das ciências humanas. Qual que era a proposta principal? Embranquecer a população
brasileira, porque já existia naquele momento uma preocupação muito grande o que fazer com esse grande contingente de negros, né, que foram trazidos para o Brasil de África para cá na condição de escravizados, o que fazer com esse contingente? Bom, então começaram a implementar políticas, né, para embranquecimento e, ao mesmo tempo, também desenvolver aquilo que hoje nós dominamos de democracia racial. Ou seja, o vizinho é racista, o país que não seja o Brasil é racista, mas nós não. Por quê? Porque desenvolveu uma ideologia extremamente eficiente, que faz, inclusive, presente no nosso cotidiano, que impede que nós tenhamos uma inclusão dos negros verdadeiramente democrática, em todas as instâncias. Então, essa política, né, de embranquecimento ou de branqueamento da população colaborou veementemente também para essa, né, discrepância de desigualdade e também como processo, né, de segregar a população não branca deste país. Professor, muita gente fala da miscigenação no Brasil, que nós até mesmo não seríamos um país racista porque seria difícil denominar quem é branco e quem é negro num país miscigenado como o nosso. Mas a miscigenação também é vista como uma forma de violência também contra a população negra, principalmente contra as mulheres negras naquele período, né? Sem dúvida nenhuma. Outra eficiência também do racismo brasileiro é justamente essa política, né? Voltada para a miscigenação. Porque a partir do momento que você coloca uma população como miscigenada, você escamoteia a relação e o conflito existente entre a população branca e não branca. Mas o que ocorre, né, que o miscigenado também, ele é negro, ele está dentro da nossa estatística de 54%, e também sofre veementemente com essa discriminação. Essa questão que você levanta é muito importante, porque no momento mais acirrado do debate étnico-racial no país, que foi no momento, né, que o movimento negro brasileiro, que nós temos sempre, né, que colocar isso e fazer justiça a essa questão da organização, para contradizer aquela ideia que o negro sempre aceitou, a opressão, aceitou o regime escravista sem nenhuma reação, que é uma falácia. Então nós dizemos o seguinte, que o movimento negro brasileiro foi responsável justamente para, né, colocar a necessidade de políticas reparatórias. Dentre elas, por exemplo, a questão de cotas, né, raciais no ensino superior, hoje no serviço público, para incluir os negros na condição de cidadãos nesta nação. Bom, então, o que ocorreu? Que, naquele momento, dizia como definir quem é negro e quem não é negro no Brasil. Ora, se a academia ou se os intelectuais não negros deste país tinham essa observação, as pessoas de senso comum, que são profissionais em diversas áreas, não. Porque se você convidar um policial, um porteiro de prédio ou qualquer, né, pessoa que trabalha com o público mais diretamente, ele vai saber distinguir muito bem quem é negro e quem não é negro. Principalmente do ponto de vista, né, do preconceito, do racismo e discriminação racial. Sabe muito bem separar quem é negro e quem não é negro neste país. Bom, e isso mostra também um pouco do racismo, né? Porque quando é para identificar, geralmente é para alguma política ou para algum tipo de violência contra essa população, né? Sem dúvida nenhuma, né? Não é um pouco, é decisivo, né? É um racismo, né, muito bem articulado, muito bem pensado, muito bem elaborado, que não foi elaborado, né, assim, por acaso, foi elaborado de forma extremamente, né, consciente. Eu costumo dizer muito pouco nas minhas palestras a palavra preconceito, quando eu relaciono, né, a essas ideologias e essas políticas institucionais de exclusão dos não brancos na sociedade. Não é preconceito, as pessoas tinham realmente ideia, então tinha o conceito que queria. O que eles queriam? Eles queriam segregar, queriam separar brancos de um lado e negros de outro. Através de legislação? Não, através daquilo que é mais eficiente, a ideologia. Por exemplo, se nós olharmos hoje para a nossa sociedade, nós vamos perceber isso de forma extremamente clara. Principalmente quem é estrangeiro. Quando chega no Brasil, quando olha para aquilo que é institucional, para aquilo que é público, né, as pessoas ficam extremamente, né, perplexas. Por quê? Porque percebe que o negro ainda continua num processo extremamente de invisibilidade em relação à sua condição de cidadão brasileiro.
Bom, professora, a gente vai para mais um intervalo e daqui a pouco a gente finaliza essa conversa a respeito do Dia da Consciência Negra e também da questão negra no Brasil. Você pode sugerir um tema ou então mandar a sua matéria para Conexões. É só enviar e-mail para o jornalismo@tvufg.org.br ou então uma mensagem pelo WhatsApp no 99181 1406. Conexões está de volta para finalizar a nossa conversa a respeito do Dia da Consciência Negra e da questão negra no Brasil. Estamos conversando com o antropólogo e professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Pedro Barbosa. Professor, o senhor falou um pouquinho de ações afirmativas, principalmente nas universidades e também em âmbito público. Como é que o senhor avalia esse processo das ações afirmativas? Ele já conseguiu mudar um pouco a realidade e a desigualdade no país ou ainda precisa implementar outras políticas? Olha, nós podemos dizer que do ponto de vista, né, do reconhecimento da existência, né, do racismo e da aceitação que esta sociedade é historicamente racista, nós tivemos grandes avanços. Por exemplo, se hoje nós olharmos, né, para a sociedade, hoje a questão do negro, né, o ser negro, o ser negra, ganhou o quê? Uma questão de uma autoestima muito grande, ao ponto, por exemplo, do não negro também assumir essa questão identitária, essa questão do pertencimento, essa questão, por exemplo, daquilo que é relacionado, né, à sua condição de ser, sua condição de indivíduo em uma sociedade que é historicamente, né, que é a sociedade de exclusão. Então, se nós analisarmos por esse aspecto, né, por esse ângulo, nós, assim, tivemos grandes avanços. Agora, se nós ainda olharmos, né, para o aspecto, por exemplo, da mobilidade social, estamos muito distante daquilo que realmente nós ainda, né, precisamos para chegar, pelo menos, próximo, né, daquilo que poderia ser colocado enquanto uma possibilidade de igualdade étnico-racial nesta nação. Por exemplo, se nós pegarmos, por exemplo, o exemplo de outras nações que instituíram o racismo, né, em forma de leis, como Estados Unidos, África do Sul, pegar mais a questão do exemplo americano. Olha, em 1888 ocorreu o quê? A abolição no Brasil. Mas em 1888, por exemplo, um grande, né, nome intelectual do pensamento negro norte-americano estava se tornando doutor, né, o Du Bois, né, que foi um grande militante do movimento negro, foi aquele, por exemplo, que assim trabalhou o tempo todo pela unidade dos negros norte-americanos para lutar contra a opressão. Se nós voltarmos hoje para o Brasil, ainda, né, está muito aqui distante daquilo que precisamos para trazer aqueles, né, que estão mais de 100 anos, digamos assim, atrasados em relação, inclusive, à educação, em relação à mobilidade para o mercado de trabalho, em relação aos postos-chave, né, que nós costumamos denominar de empoderamento da população negra brasileira. Então, falta muita coisa ainda. Embora reconhecemos que existem muitas leis, mas as leis, para elas funcionarem, precisa de ter o quê? Uma mobilidade permanente do segmento que tem, né, aquela lei como seu referencial de benéfica social. Bom, já que a gente está falando de lei, professor, em relação à questão do combate às práticas cotidianas de racismo, de injúria racial, como é que o senhor avalia isso? Eu queria também que o senhor explicasse para a gente a diferença entre as práticas de racismo e de injúria racial e como que alguém pode dar uma queixa em relação a isso, pode entrar com um processo judicial em relação a uma dessas questões. Olha, as práticas de racismo, elas acontecem no nosso cotidiano. Eu, ultimamente, tenho escutado muito, olha, parece que depois que as políticas de cotas raciais se tornaram leis, o racismo no Brasil começou a aparecer mais, começou a se acirrar. Sim, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque ele era extremamente, né, oculto, omitido, né? Então, existe, né, uma correlação de poder. Aqueles que foram beneficiados com o racismo e são até hoje, é lógico que eles vão reagir ao contrário. Por quê? Porque eles vão perceber que eles vão ter que perder mordomias que já tiveram. Vamos pegar a lei de cotas raciais no Brasil. Qual foi a primeira instituição a implantar a política de cotas raciais no Brasil? Foi essa instituição, a Universidade Federal de Goiás. Mas para quem? Em 1967, foi implantada uma política de cotas raciais nessa instituição para filho de produtores rurais.
Se nós pegarmos o perfil social e ético, né, desse segmento social no país, o que é predominante? Negros ou brancos? Então, evidentemente, e também a questão do recorte de classe social. Evidentemente, quem foi beneficiado foram pessoas brancas com poder aquisitivo. Então, essas manifestações raciais, elas ocorrem, né, no cotidiano permanentemente. Agora, o que acontece no âmbito da lei? Bom, tem o racismo, que ele está instituído, que é crime, que é infiançável e tudo. Aí, quando ocorre, né, de um ato ou uma ação racial, a vítima, né, evidentemente o negro, a negra, vai e denuncia. A interpretação da lei cai naquela questão da injúria racial. O que é o que ocorre? Na maioria das vezes, isso é predominante, as promotorias públicas de cada estado vai e arquiva. Inclusive, eu fui, né, uma dessas pessoas que está ainda, né, com processo de um ato de racismo que eu sofri, né, num processo de renovação de carteira de habilitação de motorista. E eu estou esperando até agora uma resposta convincente da instituição que praticou o racismo e da promotoria pública que já arquivou o processo por 2 vezes. Eu tive que contratar um advogado, não por uma questão financeira ou simplesmente por uma questão de desonra, né, racial individual, mas coletiva. Por quê? Porque eu, como professor na área, né, de antropologia, na área de ciências sociais, que abrange também a sociologia, a ciência política, é uma questão, inclusive, de moral, enquanto profissional também, em relação ao segmento, né, étnico-racial, o qual eu pertenço. Então, evidentemente, esse processo continua na Justiça e nós estamos esperando, né, o retorno disso, justamente para não ser mais, né, uma balela, né, de injúria racial que vai cair no arquivamento. Bom, professor, nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer a sua presença. Muito obrigada pelos esclarecimentos, por tudo que o senhor contribuiu com o programa. Muito obrigada. Nós também agradecemos e colocamos desde este momento à disposição também para estar aqui em Goiânia, no estado de Goiás, também fazendo esse debate, no sentido, inclusive, de enriquecer uma luta que nós já estamos inseridos nela há décadas, né? Então, aqui esperamos, né, que esses momentos que nós estamos tendo nesse mês de novembro possam ser repetidos no restante dos 11 meses pela frente, para que a questão da consciência racial não ocorra só durante esse mês, mas no ano todo, e que seja uma responsabilidade não única do segmento não branco do país, mas de toda a população brasileira, porque nós temos que buscar o caminho do quê? De uma verdadeira democracia para que possamos viver enquanto nação em harmonia. Obrigada, professor. Bom, Conexões de hoje termina aqui, mas você pode continuar acompanhando a TV UFG. Pode também acessar o nosso site ou as nossas redes sociais para conferir as novidades da programação. Eu te espero no nosso próximo programa.